Primeiro, em Belo Horizonte, que aconteceu ontem, eu até escrevi sobre isso, e já gravei até um vídeo falando sobre isso. Eu acho que a grande pergunta é quando que os atleticanos vão se acostumar a perder para o Flamengo, né? Tem que se acostumar, né? Estão perdendo para o Flamengo há décadas. Ganham uma vez ou outra e perdem quase sempre. São várias derrotas, né? Em títulos, decisões, semifinais, em caminho de título, pontos corridos e tal, mata-mata. Estão perdendo há um tempão. Há um tempão que estão perdendo para o Flamengo. E não consegue se acostumar, tem que se acostumar, minha gente. Enfrentar a realidade. E tem uma realidade que não vai mudar nunca. O Flamengo é o primeiro campeão lá da Arena MRV. Aí o pessoal já tinha botado o apelido lá, o pessoal do Cruzeiro, que era MRV, meu rival venceu, né? Isso ganha mais força ainda. Meus rivais venceram, no plural, porque o Cruzeiro ganhou o primeiro clássico, né? E o Atlético custou ganhar ali do Cruzeiro. O Cruzeiro com um time bem inferior ainda, não era esse time das contratações depois da mudança de mãos lá É. da SAF, né? E o Flamengo vence o título lá, derrotando o Atlético. Duas partidas lá, 4-2 e 1-0. Venceu os dois. Três vitórias seguidas em Belo Horizonte, que teve aquele jogo do soco na cara do Pedro lá, que foi no Independência 2-1 Flamengo. Perdeu, é verdade, do Maracanã 3-0 também, mas ganhou três vezes em Belo Horizonte, valendo o título, inclusive. Então, tem que se acostumar com isso. Uma terapia coletiva, alguma coisa, sei lá, né? Encontrar. Ou então buscar um outro responsável. O Klaus não deu motivos para ser responsabilizado, até Pelo contrário, né? É a poderia ter expulsão do expulsado o Arrascaeta. Lianco. Eu acho que ali é um lance de interpretação, mas poderia ter sido expulso, sim. Não acho que tenha que obrigatoriamente expulsar naquele lance, mas caberia, se fosse mais rigoroso. O time da casa, tudo ele acabou nos expulsando, enfim, não importa. O Atlético não tem nada que reclamar de arbitragem e o que aconteceu ontem eu acho que é um reflexo da maneira como o atleticano encara o Flamengo. A única coisa boa que o Gabriel fez ontem foi uma declaração dele na saída, antes de falar aquelas coisas todas nas quais ele foi bem feliz, quando ele falou: não é um rival, é um adversário. É isso. Eu sempre digo isso, é rivalidade unilateral. Você não vê no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tem muito rubro-negro, no mundo inteiro tem rubro-negro, né? Você não vê Rivalidade platônica. É a isso. rivalidade platônica. Exatamente, platônica. Boa, André. Camarada, você não vê o rubro-negro assim, o Atlético. Não, nada. É mais um. Mas quando o Vasco perde, o rubro-negro se diverte muito mais do que quando o Atlético perde, porque o Vasco é um rival. Mesmo o Vasco lá embaixo, tomando de Eu 3 a vejo, 0 eu toda vejo hora aí. vários torcedores falando que vão torcer para o Atlético no final da Libertadores. Sim, Vários torcedores do Flamengo. porque vem o Botafogo como rival, mas o Botafogo do Atlético normal. O Botafogo é um time do Rio, o camarada torce para o Flamengo, vive no Rio de Janeiro, convive com o Botafoguense, prefere que o Atlético vença. Não tem essa coisa, não tem mesmo. Então, isso é uma coisa que, sabe, é retroalimentada, né? Você vê, antes de começar a disputa, já tinha gente pedindo, eu quero impedimento semiautomático, porque coisa pequena. Eu acho que isso é provinciano. O Atlético é um time que tem títulos importantes, então é um grande clube do futebol brasileiro, tem uma torcida muito concentrada no estado de Minas, mais na região metropolitana de Belo Horizonte, alguns municípios. No estado todo, o Flamengo tem mais torcida do que o Atlético, né? Mas tem uma torcida numerosa, presente, que tradicionalmente enche o estádio. Eu fui nos anos 80 a jogos do Mineirão com 100 mil pessoas, 100 e poucas mil pessoas. Então, se tem uma história, tem que ter uma postura mais altiva. O Atlético precisa de pessoas ali. E agora, como SAF, talvez isso mude se as pessoas forem profissionais e cortarem essa coisa. Olha, o Flamengo é mais um adversário. Não vai ficar se apequenando. Mas alimentam isso. Aí o torcedor acho que vai junto. Porque fica passando de geração para geração. Eles alimentam uma versão Os fantasiosa. coleguinha também de lá, né, Mauro? Os coleguinha também. Exatamente. Tinha Exatamente. coleguinha pedindo entrada no joelho do Arrascaeta, no joelho que tem que operar do Arrascaeta, Pois é, mas tem de coisas tudo. assim. Mas por que esses babacas falam isso? Porque eles sabem que isso vai dar retorno, vai dar audiência, porque já começa a ser alimentado, vai de pai para filho. Os caras eles vendem uma versão dos anos 80 totalmente fantasiosa, distorcida da realidade, ignoram a violência do time do Atlético, o comportamento dos jogadores, a formação de um time violento, duro, viril, depois de perder um título dentro de casa para o São Paulo em 77, com o Ângelo tendo a perna quebrada numa disputa com o Neca, o Chicão baixando a porrada e contrata o Chicão, forma um time que o Rondinelli ficou surdo de um ouvido, quebrou o maxilar na porrada que tomou do Palinha na final em 80. Eu estava nesse jogo, gente. Estava lá no Mineirão. 1-0, gol do Reinaldo. O erro do Júnior na saída de bola, gol do Reinaldo. Porra, eu vivi isso na arquibancada. Tinha 15 anos, pô, 16 anos. Eu vivi isso. Ninguém me contou. Aí tem um monte de moleque aí que ouve do pai, do avô, uma versão fantasiosa, sei lá de quem, e fica repetindo. Isso é ruim pro próprio clube. E o Flamengo vai lá e, de novo, ganha dos caras. Por quê? Porque o Flamengo encara o Atlético com uma naturalidade que o Atlético não encara. O Atlético já entra vendo ali o bicho papão.
e se vitimando. Isso é péssimo para eles. Então, enquanto continuar assim, provavelmente vai continuar sendo derrotado pelo Flamengo. E o jogo de quarta-feira, o que eu espero é que o Flamengo jogue sério. O Flamengo vai estar muito desfalcado. Imagino que vai jogar o quê? Rossi, Wesley, Fabrício, Léo Pereira, Ayrton ou Alexandre, ele vai ter que escolher. Everton Cardoso, vamos lá, Matheus Gonçalves Alcaraz, talvez. Michael, Bruno Henrique, e aí? Gabriel ou Carlinhos? Vai ter que escolher. Ou ele volta com 3 atacantes de novo e passa o Gerson pro meio, né? Pode ser também. Gerson Não, tá na seleção. Tá na pode. seleção. Não, o Gerson não pode. Já botei 3 atacantes aí. Michael, aí o Gabriel, se for jogar, o Carlinhos e o Bruno Henrique. Ele não tem o Plata também, né? Também vai para a seleção. Então tem vários desfalques, né? O Matheus Gonçalves no meio-campo com o Alcaraz, o Everton de volante. Não tem muita opção, não. O Luiz Araújo está voltando, então ainda é muito cedo, né? Para sair jogando, difícil. acho que não vai dar. Acho que ele foi ontem lá, mas para fazer número, para se reintegrar, né? Ficar ali junto com os demais, poder estar na súmula como campeão. Foi muito legal, aliás, legal, todos os jogadores, todos fardados, né? Com uniforme, como se tivessem jogado para comemorar em campo. Isso aí os caras fizeram um negócio legal. Foi legal ver lá a foto dos uruguaios também reunidos ali também, os campeões. Muito legal. O título é importante, gente. Não é o brasileiro, não. O brasileiro vale mais? Vale mais. Libertadores vale mais? Vale mais. Libertadores do Flamengo foi péssima, foi ridícula. O brasileiro do Flamengo tem erros gravíssimos. Mas o Flamengo ganhou, pô. Ganhou e foi uma vitória bacana, uma vitória com autoridade e um time mutilado, né, gente? Imagina o Felipe Luiz tivesse à sua disposição o Vinha, o De La Cruz, o Pedro, Cebolinha e o Luiz Araújo. Porra, que beleza, hein? Não tem nenhum. Cara, estou falando todos, tirando o Luiz Araújo, são jogadores de seleção. Todos eles. E o Luiz Araújo tem bola para ser convocado eventualmente, tem tanta gente sendo convocado, pode convocar. E era um dos melhores jogadores do Flamengo no ano. O cara das assistências, o cara que mais finaliza. E o Flamengo nem usou o Alcaraz ontem. Ele não colocou o Alcaraz. Que é o mais caro jogador da história do clube, que vinha de uma boa partida contra o Cruzeiro, que eu acho que ele até meio que guardou o cara para quarta-feira. Na quarta-feira vai ser titular, com toda certeza. E a expectativa foi que faça um bom jogo, busque a vitória, leve a sério o campeonato, até porque o público vai ao Maracanã para festejar o título. E tem que festejar o quê? Com um time que busca a vitória. E o Atlético que vai ter que juntar os cacos, né, cara? Que até o dia 30 ele vai ter jogo com o Flamengo atrasado, jogo com o Atlético Paranaense atrasado. O Corinthians já está na frente do Atlético Mineiro com jogos a mais, mas se ele perder esses 2 jogos, ele fica atrás do Corinthians, gente. E assim, ele vai ter que se remontar aí para o jogo com o Botafogo dia 30, porque essa derrota de ontem deixou várias sequelas. E aquele negócio do hino tocando no final, meu Deus do céu, né? Que coisa mais provinciana. Infantil. Pequena, boba. Que coisa ridícula, né? Meu Deus. O cara que é responsável por aquilo é uma pessoa muito infeliz. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.